9 de maio de 1945. A Alemanha nazista acaba de se render. A Segunda Guerra Mundial na Europa terminou. Enquanto o mundo celebrava, uma operação secreta começou. Nome código: Operação Paperclip. A missão não era julgar nazistas, era trazê-los para os Estados Unidos. Cientistas, engenheiros, especialistas em foguetes, médicos, químicos. 1.600 nazistas, muitos com passado obscuro, foram secretamente levados para território americano. Alguns trabalharam em campos de concentração. Outros projetaram as armas que destruíram cidades inteiras. Vários eram membros do Partido Nazista. E o governo americano sabia de tudo. Documentos foram falsificados. Históricos foram apagados. Crimes foram ignorados. Por quê? Porque a União Soviética estava fazendo a mesma coisa. E na corrida pela supremacia tecnológica da Guerra Fria, a ética era negociável. Durante décadas, essa operação permaneceu secreta, até que documentos começaram a vazar nos anos 80. E o que estava neles revelaria que o homem que colocou os americanos na Lua tinha um passado muito mais sombrio. Bem-vindo ao Arquivum. Abril de 1945. A guerra ainda não acabou, mas a Alemanha está claramente perdida. Tropas americanas avançam pelo território alemão, mas não estão apenas procurando soldados inimigos. Estão procurando algo muito mais valioso: cientistas. A Alemanha nazista tinha desenvolvido as armas mais avançadas da guerra. Foguetes voadores que atingiam Londres a partir de bases a centenas de quilômetros. Aviões a jato. Submarinos ultramodernos. Armas químicas. Pesquisa nuclear. E os aliados sabiam. Quem controlasse esses cientistas controlaria o futuro. Os Estados Unidos criaram unidades especiais chamadas Missões Alsos. Equipes de inteligência que tinham uma ordem clara: encontrar cientistas alemães antes dos soviéticos. E encontraram. Em bunkers escondidos, em fábricas subterrâneas, em bases secretas nas montanhas, centenas de cientistas foram localizados e começaram as negociações. Maio de 1945. A guerra acabou oficialmente. O Tribunal de Nuremberg está sendo preparado para julgar criminosos de guerra nazistas. Mas, ao mesmo tempo, discretamente, cientistas nazistas estão sendo embarcados em navios com destino aos Estados Unidos. A operação inicialmente se chamava Operação Overcast. Depois foi renomeada para Operação Paperclip. O nome vinha de um detalhe simples. Os dossiês dos cientistas aprovados tinham um clipe de papel preso na capa. Um clipe de papel decidia quem seria julgado em Nuremberg e quem ganharia uma nova vida na América. Mas tinha um problema legal. O presidente Harry Truman tinha assinado uma ordem executiva clara. Nenhum membro do Partido Nazista ou apoiador ativo do regime poderia entrar nos Estados Unidos. A solução foi simples e criminosa: falsificar os documentos. Os dossiês originais dos cientistas detalhavam suas atividades durante a guerra. Filiação ao Partido Nazista. Trabalho em campos de concentração. Uso de trabalho escravo. Experimentos médicos. Agentes de inteligência americanos simplesmente reescreveram os históricos. Crimes foram omitidos, filiações políticas foram apagadas, colaboração com o regime foi minimizada. Um memorando interno de 1947 é brutalmente honesto sobre isso. A disponibilidade desses cientistas é de extrema importância para nossa segurança nacional. Seus passados políticos são secundários. Secundários. Nos anos 80, quando os documentos foram finalmente desclassificados, a extensão da falsificação chocou até investigadores experientes. Cientistas que trabalharam diretamente em campos de concentração foram descritos como apolíticos. Membros fervorosos do Partido Nazista foram listados como simpatizantes relutantes. Homens que supervisionaram o uso de trabalho escravo foram apresentados como técnicos sem envolvimento político. E o mais perturbador? Muitas dessas falsificações foram feitas com aprovação de alto escalão do governo americano, porque no final das contas, a Guerra Fria estava começando.
e vencer essa guerra importava mais que justiça. Entre todos os cientistas trazidos pela Operação Paperclip, um nome se destaca acima de todos os outros: Wernher von Braun. Se você conhece o programa espacial americano, conhece o trabalho dele. Von Braun projetou o foguete Saturno V, que levou os astronautas à Lua em 1969. Ele se tornou o rosto público da NASA. Apareceu em programas de TV. Foi celebrado como visionário, o homem que realizou o sonho americano de chegar à Lua. Mas o passado dele conta uma história muito diferente. Wernher von Braun nasceu em 1912 na Prússia. Desde criança, era obcecado por foguetes e viagens espaciais. Aos 20 anos, já estava trabalhando no programa de foguetes alemão. Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, von Braun viu uma oportunidade. O regime estava investindo pesadamente em armas avançadas. Em 1937, ele se juntou ao Partido Nazista. Em 1940, entrou para a SS, a organização paramilitar responsável por alguns dos piores crimes do regime. Ele alcançou o posto de Sturmbannführer, equivalente a major. Von Braun sempre alegou que a filiação era apenas burocrática, que ele não tinha escolha, que estava interessado apenas na ciência. Mas os documentos contam outra história. Von Braun foi o diretor técnico da instalação de Peenemünde, onde os foguetes V2 foram desenvolvidos. E quando a produção precisou ser expandida, ela foi movida para uma fábrica subterrânea chamada Mittelwerk. Mittelwerk era um campo de trabalho escravo. 20.000 prisioneiros de campos de concentração foram forçados a trabalhar na produção dos foguetes V2, em condições desumanas. 12 horas por dia, sem luz natural, sem ventilação adequada, com alimentação mínima. 6.000 morreram durante a construção dos foguetes. De fome, de exaustão, de execuções sumárias quando não conseguiam mais trabalhar. Von Braun visitava a fábrica regularmente. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Documentos mostram que ele até selecionou pessoalmente alguns prisioneiros para trabalhos específicos. Um sobrevivente de Mittelwerk testemunhou anos depois: Von Braun estava presente quando prisioneiros eram espancados até a morte por não trabalharem rápido o suficiente. Quando confrontado com essas acusações décadas depois, Von Braun negou tudo. Disse que não tinha escolha, que era apenas um cientista seguindo ordens. Mas há um detalhe que complica essa defesa. Os foguetes V2 mataram mais de 9.000 civis, a maioria em Londres e Antuérpia. Ataques indiscriminados contra cidades. E mais pessoas morreram construindo os foguetes do que foram mortas por eles. Quando a guerra estava terminando, em 1945, Von Braun tomou uma decisão crucial. Ele sabia que os soviéticos estavam vindo do leste. Sabia que os americanos estavam vindo do oeste. Ele escolheu se render aos americanos. Von Braun e uma equipe de mais de 100 cientistas alemães organizaram sua própria rendição. Trouxeram documentos, projetos, dados de testes, tudo o que tinham sobre tecnologia de foguetes. Os americanos ficaram impressionados. Aqui estava o homem que tinha criado a arma mais avançada da guerra, e ele estava oferecendo tudo de bandeja. Em setembro de 1945, Von Braun e sua equipe foram levados para os Estados Unidos. O dossiê dele foi limpo, sua filiação à SS foi minimizada. Seu papel em Mittelwerk foi omitido. Ele foi apresentado como um cientista apolítico que só queria construir foguetes. E começou uma nova vida na América. Von Braun foi levado para Fort Bliss, no Texas. Depois para Huntsville, Alabama. Lá, ele continuou seu trabalho em foguetes, agora para o exército americano. Nos anos 50, quando a corrida espacial começou, Von Braun se tornou essencial. Ele apareceu em programas de TV explicando viagens espaciais para crianças. Trabalhou com Walt Disney em documentários sobre exploração espacial. Ele se tornou uma celebridade. O simpático cientista alemão, com sotaque carregado, que ia realizar o sonho americano de ir à Lua. Em 1958,
Von Braun e sua equipe lançaram o Explorer-1, o primeiro satélite americano, em resposta ao Sputnik soviético. Em 1960, ele foi transferido para a NASA, a agência espacial recém-criada. Tornou-se diretor do Centro de Voo Espacial Marshall. E em 1969, seu foguete Saturno V levou a Apollo 11 à Lua. Neil Armstrong pisou na superfície lunar usando tecnologia desenvolvida por um ex-membro da SS. Quando Von Braun morreu em 1977, foi elogiado como herói americano. Visionário. O homem que venceu a corrida espacial. Seu passado nazista era raramente mencionado. Quando era, ele sempre dizia a mesma coisa. Estou arrependido. Eu estava jovem. Não tínhamos escolha. Mas documentos desclassificados nos anos 80 revelaram uma imagem diferente. Von Braun não era uma vítima passiva das circunstâncias. Ele era um participante ativo. E ele não estava sozinho. Werner von Braun era o mais famoso, mas havia centenas de outros. Arthur Rudolph trabalhou diretamente com von Braun em Peenemünde e Mittelwerk. Foi diretor de operações da fábrica subterrânea, onde 6.000 prisioneiros morreram. Nos Estados Unidos, ele se tornou diretor do projeto do foguete Saturno V. Recebeu a maior honraria civil da NASA. Em 1984, quando evidências sobre seu passado emergiram, ele fugiu para a Alemanha Ocidental para evitar acusações. Hubertus Strughold, conhecido como o pai da medicina espacial, conduziu experimentos em prisioneiros de campos de concentração, testes de pressão extrema, congelamento, privação de oxigênio. Dezenas morreram nesses experimentos. Nos Estados Unidos, ele desenvolveu os protocolos médicos para astronautas. Tem um prêmio com seu nome até hoje. Kurt Blom, vice-cirurgião-geral do Terceiro Reich. Conduziu experimentos com armas biológicas em prisioneiros de campos. Foi julgado em Nuremberg, mas absolvido por falta de provas. 2 meses depois, foi contratado pela Força Aérea Americana para trabalhar no programa de armas químicas. Walter Schreiber, general médico nazista. Supervisionou experimentos com tifo e outras doenças em prisioneiros. Trabalhou na Escola de Medicina Aeronáutica da Força Aérea no Texas. Quando sua história vazou em 1952, ele foi discretamente transferido para a Argentina. Reinhard Gehlen não era cientista, era chefe de inteligência militar nazista no fronte oriental. Responsável por interrogatórios brutais, possivelmente envolvido em execuções em massa. Mas ele tinha algo valioso, uma rede de espiões dentro da União Soviética. A CIA o contratou. Gehlen estabeleceu o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental. Muitos dos seus agentes eram ex-nazistas. A lista continua. 1.600 nomes. Alguns eram apenas técnicos. Outros tinham passados muito mais sombrios. E todos foram trazidos com a mesma justificativa: necessidade nacional, segurança, a Guerra Fria. Durante décadas, a Operação Paperclip foi classificada. O público americano não sabia que ex-nazistas estavam trabalhando no governo. Mas nos anos 70, após o escândalo de Watergate, houve uma onda de transparência. Arquivos começaram a ser desclassificados. Em 1984, o programa de TV 60 Minutes fez uma investigação sobre Arthur Rudolph. Revelou seu papel em Mittelwerk. O caso gerou indignação. Como um homem responsável pela morte de milhares estava recebendo honrarias da NASA? O Departamento de Justiça abriu investigações. Dezenas de ex-nazistas foram identificados vivendo tranquilamente nos Estados Unidos. Alguns fugiram. Outros tiveram cidadania revogada. Em 1985, o Congresso realizou audiências sobre a Operação Paperclip. Os documentos revelaram a extensão do encobrimento, dossiês falsificados, crimes omitidos, aprovação de alto escalão. O mais perturbador, muitos oficiais americanos sabiam exatamente quem estavam trazendo e escolheram ignorar. Um memorando de 1947 do Departamento de Estado dizia: "Entendemos que alguns destes indivíduos podem ter passados questionáveis,
No entanto, suas habilidades técnicas são de importância crítica, questionáveis. Essa era a palavra usada para descrever participação em campos de concentração. O contra-almirante L. Zacarias, que trabalhou no projeto, disse anos depois: "Vendemos nossa alma ao diabo, mas ganhamos a corrida espacial." A questão filosófica no centro da Operação Paperclip é antiga. Os fins justificam os meios? Sem dúvida, o programa trouxe avanços tecnológicos. Von Braun e sua equipe desenvolveram a tecnologia que levou humanos à Lua. Outros cientistas contribuíram para a medicina aeroespacial, aviação, balística. A corrida espacial foi vencida em parte por causa deles. Mas a que custo moral? Justiça foi negada. Vítimas do regime nazista viram seus torturadores ganharem novas vidas confortáveis. Crimes foram encobertos, documentos falsificados, e estabeleceu-se um precedente perigoso. Se você for útil o suficiente, seus crimes podem ser perdoados. Nos anos que seguiram, esse precedente foi usado repetidamente. Na Guerra Fria, ditadores brutais eram apoiados porque eram anticomunistas. Torturadores recebiam treinamento porque eram aliados. Crimes eram ignorados em nome de interesses nacionais. A Operação Paperclip não foi um caso isolado, foi o início de um padrão. Alguns defendem o programa dizendo: se os Estados Unidos não tivessem trazido esses cientistas, a União Soviética teria. E isso é verdade. Os soviéticos fizeram exatamente a mesma coisa. Capturaram cientistas alemães. Levaram-nos para a Rússia, usaram-nos em programas militares e espaciais. Mas eles também fizeram? Nunca foi uma justificativa moral forte. Outros argumentam que muitos dos cientistas eram apenas técnicos, que não eram ideologicamente nazistas, que só queriam fazer ciência. Mas isso ignora uma realidade. Eles escolheram trabalhar para um regime genocida. Aceitaram posições que usavam trabalho escravo. Continuaram trabalhando enquanto pessoas morriam ao redor deles. E quando a guerra acabou, não demonstraram remorso. Simplesmente mudaram de empregador. Wernher von Braun nunca pediu desculpas publicamente às vítimas de Mittelwerk. Arthur Rudolph negou responsabilidade até o fim. Hubertus Strughold nunca reconheceu os experimentos em prisioneiros. Eles viveram vidas longas e confortáveis. Receberam honrarias, morreram em paz. Enquanto isso, as vítimas e suas famílias nunca receberam justiça. Em 1986, sobreviventes de Mittelwerk processaram o governo americano. Argumentaram que o governo tinha facilitado a fuga de criminosos de guerra. O caso foi arquivado. Alguém não pode processar o governo por decisões de segurança nacional tomadas décadas atrás. A Operação Paperclip oficialmente terminou em 1959, mas informalmente continuou. Cientistas continuaram sendo trazidos discretamente até os anos 70. Hoje, todos os participantes diretos estão mortos. Von Braun morreu em 77. Rudolph, em 96. O último morreu no início dos anos 2000. Mas o legado continua. A tecnologia que eles desenvolveram ainda é usada. Os programas que eles ajudaram a criar ainda existem. Os precedentes que estabeleceram ainda influenciam decisões. E a pergunta permanece: valeu a pena? Chegamos à Lua. Mas a que custo moral? Vencemos a corrida espacial. Mas traindo nossos próprios valores? Os documentos não respondem essas perguntas. Eles apenas revelam o que aconteceu. E o que aconteceu é isto. Após derrotar um regime que representava o mal absoluto, os Estados Unidos decidiram que alguns desses nazistas eram úteis demais para serem punidos. Então, os crimes foram apagados. As histórias foram reescritas. E 1.600 nazistas receberam uma segunda chance que milhões das suas vítimas nunca tiveram. Durante os últimos 20 minutos, investigamos um dos programas mais controversos da história americana. A Operação Paperclip não é teoria, é história documentada. Milhares de páginas de memorandos, dossiês de cientistas, relatórios do Congresso, investigações do Departamento de Justiça. Tudo verificável, tudo real, tudo acessível em arquivos públicos. Mas a história da Operação Paperclip levanta questões sem respostas fáceis.
Primeira questão: quando os fins justificam os meios? O programa trouxe avanços tecnológicos, mas exigiu perdoar crimes contra a humanidade. Onde está a linha? Segunda questão: o que fazemos com legados complicados? Von Braun ajudou a levar humanos à Lua, mas usou trabalho escravo. Podemos celebrar um sem reconhecer o outro? Terceira questão: como prevenimos que isso aconteça novamente? A justificativa era sempre segurança nacional. Mas segurança nacional não pode ser desculpa para abandonar ética. Nos anos que seguiram a Operação Paperclip, padrões similares se repetiram. Durante a Guerra Fria, ditadores foram apoiados. Torturadores foram treinados. Crimes foram ignorados. Tudo em nome de interesses nacionais. A lição da Operação Paperclip não é que o governo americano é excepcionalmente má. É que quando operações acontecem em segredo, sem supervisão, sem transparência, os limites morais desaparecem. Os documentos que sobreviveram são a única razão pela qual conhecemos essa história. Se tudo tivesse permanecido classificado, você nunca teria ouvido falar da Operação Paperclip. Mas os documentos foram desclassificados. E agora, você sabe. Você sabe que após julgar nazistas em Nuremberg, o mesmo governo trouxe outros nazistas para trabalhar em território americano. Você sabe que crimes foram encobertos em nome de vantagem tecnológica. Você sabe que justiça foi negada em nome de segurança nacional. A pergunta não é se isso aconteceu. Os documentos provam que aconteceu. A pergunta é: quantos programas similares estão acontecendo agora? Quantas decisões moralmente questionáveis estão sendo tomadas em nome de segurança que só descobriremos quando documentos forem desclassificados daqui a 50 anos? Se você chegou até aqui, você tem uma responsabilidade: não deixar que histórias como essa sejam esquecidas. Compartilhe esse vídeo. Não porque é entretenimento, mas porque é um alerta. Se inscreva no Arquivum. Toda semana revelamos outro arquivo. Próximo vídeo: COINTELPRO. Como o FBI tentou destruir movimentos sociais americanos durante décadas. Na descrição, todas as fontes, todos os links para os arquivos, todos os documentos que provam cada palavra. Deixe nos comentários: você acha que a Operação Paperclip foi justificada? Vale a pena usar nazistas para vencer a corrida espacial? Uma reflexão final. Em julho de 1969, Neil Armstrong pisou na Lua. Ele disse: um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Foi um momento de triunfo, de celebração, de orgulho humano. Mas aquele foguete foi projetado por um homem que supervisionou a morte de milhares. Podemos separar a conquista do crime? Devemos? Os documentos não respondem. Eles apenas mostram o que aconteceu. E o que aconteceu foi isto. Nós chegamos às estrelas com as mãos sujas de sangue. A Operação Paperclip aconteceu. Os cientistas eram reais. Os crimes foram documentados. E agora, você é guardião dessa verdade. A verdade não precisa de pessoas que acreditem. Precisa de testemunhas e documentos. Arquivum. Veritas ex documentis.